Vou tentar ficar desse lado aqui. Acho que eu consigo. Passa. Consegui, finalmente. Bom, pessoal, muito boa tarde. Obrigado por estarem aqui, doar um pouquinho do tempo de vocês para mim. Eu quero trazer, obviamente, um conteúdo legal para vocês aqui. Mas, como nada é de graça nessa vida, a ideia de eu fazer esse ciclo de palestras aqui nos parceiros, Eduardo é um deles, é divulgar os nossos cursos. Né? São cursos rápidos, teórico-práticos. Nós temos agora, depois do Carnaval, no primeiro final de semana de março, sábado e domingo, um treinamento prático de ecocardiograma, que é o dia inteiro, e o curso de ultrassom de emergências, que é como se fosse o FAST, só que teórico-prático, FAST de tórax e FAST de abdômen. Tá? Então, depois eu vou passar um videozinho aqui das datas e do local, que é a escola parceira, é lá em Santo André, então vocês não vão precisar ir para São Paulo, é mais próximo, né, um pouco mais. A ideia desses cursos é essa, trazer conteúdo legal para vocês, sempre sair para São Paulo, enfim. Então, esse é o ciclo de palestras para divulgar esses cursos. Depois, quem tiver interesse, por favor, entre em contato comigo, o Eduardo também sabe meu telefone. Esse curso de eco é interessante para quem já faz ultrassom também? Esse curso de eco, o plano dele, né, inicialmente, ele foi criado por quê? Porque tem gente que faz a pós-graduação de cardio, não sai fazendo eco e custa muito caro fazer um curso de ecocardio em paralelo com a pós. E o que eles fazem nesse curso de ecocardio? Eles dão um monte de aulas teóricas, que você mais ou menos aprende na pós-graduação de cardio também, e fazem a parte prática. Então, a minha ideia é o quê? Pegar só a parte prática. Esse curso é 100% prático. Então, é o dia inteiro com o bicho lá no aparelho para fazer os cortes e treinar. Então, serve para quem está começando a fazer eco, né? Pode estar já na parte de realizando a pós-graduação de cardio. E para quem, vamos dizer, tem já uma certa habilidade com o aparelho de ultrassom, no FAST, ajuda muito para fazer pericardiossentese, tórax-centese. Então, é um treino só de tórax, basicamente. Para mim é transdutor ainda. O de eco é diferente da probe de ultrassom, né? Eu estava conversando com o Rafael, que está caro pra cacete a probe de eco, né? Então, é e não é. Tem a probe de eco, ela é a setorial, né? A gente fala de phased array, ela é quadradinha assim. Mas dá para fazer eco com probes, né? Ou transdutores microconvexos também. Os cortes do ecocardio com transdutor microconvexo dá para fazer todos. Qual é o problema, então? O problema é que, às vezes, o Doppler, a avaliação do Doppler, o colorido do Doppler e o espectral do Doppler fica prejudicado. Eu mesmo, eu usei... Não é só por isso, porque o microconvexo também entra no meio das costelas. A questão é o jeito que é transmitido a onda de som neste tipo e captado neste tipo de transdutor. Eu mesmo comecei a minha carreira de cardio com meus aparelhos, eram todos microconvexos, todos eles, por uns 3, 5 anos talvez. Trabalhei todos com microconvexo, então é possível, mas não é o ideal. Enfim, tem alguns aparelhos que tem até o programa de cardio atrelado àquela sonda. Então, eles nem liberam o programa para os cálculos cardiológicos se não for a sonda setorial. Tem aparelhos que não, que liberam. Mas o ideal, o legal desse treinamento de eco, para quem não é cardio, se quiser fazer, é ter uma boa noção, porque com o seu aparelho que você tem aí, aquele pequenininho, antiguinho lá, dá para fazer todos os cortes. Dá para entender muito bem sobre o coração. Claro, você não vai fazer laudo e tudo mais, mas dá para você ter uma boa noção. Até, inclusive, fazer uma pericardiocentese guiada, com toda a segurança. Bom, vamos lá. A ideia dessa palestra é o quê? Decifrando o laudo do ecodopplercardiograma, né? Então, saiba o que o cardiologista está pensando quando está laudando o exame do seu paciente. É muito comum a gente ter muita dúvida ou simplesmente os clínicos ignorarem 90% do laudo de eco e lerem a conclusão. Né? Por quê? Porque realmente precisa de um entendimento um pouco maior para entender que monte de número. Então, a ideia dessa palestra é explicar um pouquinho do exame, o que comporta o exame de ecocardio-doppler, ecocardiograma colorido, né, com Doppler colorido, que é o exame hoje, ele tem esse nome, entender o que cada parte do laudo quer dizer e prestar atenção aonde vocês precisam realmente entender e o que é que não pode faltar no laudo. Eu vou trazer uns exemplos de alguns laudos aqui, que não é da minha equipe, nem do Rafael, que treinou comigo muito tempo.
que não dá para a gente aceitar um exame como completo com o laudo, o tipo de laudo que eu vou trazer para vocês aqui, e vocês vão entender por quê, né? Chatice minha. Então vamos lá. Primeiro, o que é o exame, né? O exame chama ecodopplercardiograma, com mapeamento em cores coloridas, você pode escrever isso, ou ecodopplercardiograma colorido, tá? Hoje a gente resume como, por favor, realizar eco deste paciente. Então, tem que ter um certo cuidado, por quê? Por que é possível você simplesmente pedir um eco? Porque hoje quase todos os equipamentos de eco são capazes de fazer o ecodopplercardiograma colorido. Mas o exame começou apenas com o ecocardiograma. Não tinha nem análise de Doppler pulsada, né? E nem análise colorida. Tinha só a imagem modo B e modo M, que é o que o ultrassom faz hoje. Simples, um ultrassomzinho simples, faz modo B e modo M. Não tem Doppler, não tem nada. Então o exame começou assim. Depois se introduziu o Doppler. E não é o Doppler colorido que vocês estão acostumados a ver. É o Doppler espectral, aquela parte do gráfico que vocês veem. A gente vai chegar aqui e eu vou mostrar. Então, aí tivemos então o ecodoppler cardiograma. E aí colocaram o mapeamento em cores do exame. Então virou o ecodoppler cardiograma colorido, certo? E o que é que precisa ter na estrutura do laudo do eco? Então, ó, daqui a pouco eu vou falar dos modelos de laudo, né? Vou pegar um exemplo de laudo. Mas existem algumas variações nos laudos, mas todos têm que ter um mínimo de informações para que aquele exame esteja completo. Para que a resposta que você precisa, quando você requisita um exame de eco do seu paciente, esteja lá. De alguma forma ou de outra, escondida ou explícita, ela tem que estar lá. Então, primeira parte é ter a análise modo M e modo B, que antigamente seria só o ecocardiograma, como eu disse. Depois, precisa ter a análise dos fluxos, que é o Doppler, tá? Então, precisa, no mínimo, ter os gráficos, tá? E o mapeamento... e essa análise de fluxos de Doppler, ela pode ser só com gráficos ou pode ser colorida. Hoje em dia, todos que a gente pede vêm com colorido. O que isso é bom? É bom muito para quem está fazendo o exame, né? Vocês recebem as fotinhas lá, mas sei lá, vocês entendem o que aquelas fotos representam. Mas para a gente é uma facilidade enorme ter o mapeamento em cores, tá? Pode ter o Doppler tecidual, ele pode estar presente no laudo, não é obrigado a ter, você não é obrigado a fazer a análise do Doppler tecidual, mas ele tira algumas dúvidas durante a avaliação diastólica, principalmente. Então, você pode ter, às vezes você consegue fazer, às vezes você não consegue fazer e gostaria de ter feito, mas tem um monte de condições inerentes à qualidade e à capacidade de detalhamento do exame, que às vezes são inerentes ao paciente, às vezes são inerentes ao ambiente, vou falar um pouquinho sobre isso, que pode limitar as informações. Para mim era mais para ver refluxo valvar, né? O que volta, o que vai, né? Doppler tecidual, o que é? O Doppler é o quê, né? Ele vê o que volta e o que vai porque ele analisa a velocidade dos fluxos, né? Velocidade em termos lineares e se há uma turbulência. Nós vamos chegar, eu vou mostrar aqui na hora que eu falar dos vídeos, isso vai ficar claro. O Doppler tecidual também mede a velocidade, só que aí não é do fluxo de sangue, é da movimentação do tecido, do músculo cardíaco. Então a gente tem a movimentação, ele acelera e desacelera. O coração ele está ali se movimentando. A gente mede essa aceleração e desaceleração. Isso só gráfico, não tem colorido. Tem o tecidual colorido, mas ele, enfim, ele é muito ruim de interpretar. O Doppler de fluxo é mais fácil. Aí a gente usa mais o gráfico para fazer as relações, né? Então a gente faz as relações, tem a análise do Doppler tecidual pura e simples, com as ondas do tecidual, e tem as relações das ondas do tecidual com as ondas de fluxo. Então a gente cria vários parâmetros, vai associando e mesclando, enfim, fazendo com que há uma convergência entre todas essas informações para ir para as conclusões e as interpretações do exame. Que é o meu próximo ponto, as observações do laudo ou campo de interpretação, dependendo do laudo, é onde tá as interpretações que devem ser feitas pelo cardio que fez o exame. E vocês têm que entender o que está escrito ali nas observações, porque ela é traduzida para o clínico. Se vocês lerem as observações do laudo e não entenderem, vocês precisam perguntar para o cardio que fez. Falar, olha, não entendi o que é isso aqui. Entendeu? Até que vocês estejam aptos a ler e entender perfeitamente. Tá? E a conclusão? A conclusão
é a associação dos valores, da análise do Doppler, análise do Color, análise tecidual, análise dos números, análise das imagens modo B, modo M, tudo junto, explicando um pouco mais na interpretação das observações e aí concluindo. Então vem uma listagem de coisas que é possível concluir. Podem aparecer sugestões que não foi possível concluir com toda certeza, mas a gente pode sugerir alterações e aí pode vir na conclusão também. Os valores de normalidade não precisam estar presentes no laudo, a interpretação sim, às vezes seguida dos valores. As referências bibliográficas também não precisam, não é necessário que esteja presente. É importante, talvez, citar alguma coisa, mas é importante você conhecer o seu cardio, que ele consulta a literatura atual para interpretar aquele exame. Se você não conhece, é muito comum os laboratórios colocarem, né, a referência, aí você pode ir atrás das referências. E as imagens, tá? Hoje em dia os laudos são todos digitais, a maioria, não sei que se manda no laboratório, enfim, né? Mas por lei, a gente não é obrigado a pôr imagem no laudo. Não é obrigado. O laudo tem que estar escrito e assinado com o CRMV da pessoa responsável por aquele exame. As imagens a gente coloca porque ilustra, ajuda o clínico a entender o que está acontecendo. Mas a gente, enfim, tem alguns laboratórios, hoje em dia, recebi laudos ontem de laboratórios, não tem a imagem. Né? Um grande laboratório em São Bernardo, maior talvez, ficou anos e anos publicando pela internet laudos sem imagem, né? Porque, enfim, eles achavam caro, a nuvem, blá, 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 sei lá por quê. Mas hoje em dia não é obrigado ainda, e é muito importante, na minha opinião, ter as imagens, tá? Eu acho importante pela visão do cliente, tá? Que está pagando isso. Aí, ó, mais uma visão, né? Porque o cliente não vai entender patadinha. Mas ele acha que o exame está completo quando tem um monte de imagem, né? Eu mando 25, às vezes 30 imagens no meu lado de eco, né? E não tem problema nenhum, tá digital, né? Hoje em dia a gente tinha problema antes quando eu fazia exame de tração, o Eduardo me conhece desde aquela época, tinha aquela impressorinha, o meu aparelho nem digitalizava as imagens. Não digitalizava, ele só imprimia. Eu mandava pelo correio os laudos. Né? Nossa, pois é. Então vamos lá. Os comentários nesse ponto eu não vou nem ouvir, nem vou querer. Vamos embora, pro próximo. Então, ó, vamos lá. A primeira parte do exame é essa aqui, ó, modo B e modo M, né? Então, o que ele vai analisar? A anatomia cardíaca, os detalhes de imagem, a descrição das estruturas é baseada nas imagens que a gente coleta nesse ponto. Então, estruturas anatômicas, o tamanho, formato, espessura, localização, principalmente em alterações congênitas, né? Às vezes tem coisa fora do lugar. Eu convido, aliás, nesse ponto, a vocês olharem, acho que eu não publiquei ainda, mas vai ter. Síndrome de Cartagener, é um paciente que eu atendi lá no Clube dos Vira-Latas, na ONG que a gente faz, que ele tem citos inversos totalis. É tudo ao contrário nele. É o maior barato, curioso pra gente, né? Ele tá bem, ele vive bem, mas é muito curioso esse caso, né? É um caso bem raro. Eu tenho a descrição dele numa reunião gravada, eu vou colocar no YouTube, vocês vão ver lá depois. Bom, o que mais que a gente vai ver, então, sobre as alterações e estruturas? A avaliação ela é quantitativa em alguns pontos, subjetiva em outros e semi-quantitativa em outros. Então, por exemplo, o que é semi-quantitativa? Uma coisa que você vê mais ou menos, você mede mais ou menos, mas não é totalmente quantitativa. A outra que é quantitativa, por exemplo, é o modo M, fração de encurtamento, fração de ejeção, espessura do septo, espessura da parede livre, isso é tudo medido e é perfeitamente quantitável. E subjetiva, às vezes você bate o olho assim, só na imagem e já percebe, olha, o átrio está aumentado. Como a gente não tem medida de normalidade do átrio direito, por exemplo, a gente só coloca lá, aumento moderado, aumento discreto, por uma informação subjetiva, por uma experiência do clínico, né? Do cardio que está ali fazendo o exame. Bom, a gente vê as válvulas, então, atrioventriculares, vê as semilunares, né, as sigmoides, vê os ventrículos, com ênfase no ventrículo esquerdo, e não é porque a gente só gosta do ventrículo esquerdo, né, e coitado do ventrículo direito. É porque é possível, claro que ele é muito importante, né, ele bombeia o sangue para o corpo todo, não dá para falar que ele é mais importante que o VD, né, que o ventrículo direito também, se não fosse ele, não chegava sangue do outro lado. Mas a gente tem um formato específico, né, semi-elíptico do ventrículo esquerdo, que permite vários cálculos, assumindo algumas formas geométricas, né? O que não é totalmente verdade em alguns casos, mas é muito verdade em outros. Então a gente usa
assumir e resumir o ventrículo em algumas formas geométricas que permite alguns cálculos. É por isso que a gente tem ênfase no ventrículo esquerdo. E quando a gente fala de hipertrofia, dilatação, tudo é relacionado ao ventrículo esquerdo. Se a gente falar de função sistólica, função diastólica, tudo que tem no laudo é relacionado ao ventrículo esquerdo. Então, existe essa ênfase porque é muito mais fácil a avaliação. E importante, claro. As vias de saída também são observadas, né? O que é uma via de saída? É a via que passa o sangue na saída dos ventrículos antes de chegar na válvula sigmoide. É um pedacinho ali que já é um começo da artéria pulmonar, o começo da artéria aorta, mas ainda não chegou na válvula. A válvula está um pouquinho para cima. Ali a gente chama de via de saída, né? Então também é avaliado a base cardíaca, né? Então no corte transversal, já vou passar tudo em imagem sobre isso. A gente vê o diâmetro da aorta, o diâmetro da artéria pulmonar, a gente consegue avaliar a base cardíaca. Se tiver formação, tumores de base cardíaca, de certa forma comum, é nesse momento que a gente percebe e vê. Avaliamos também o pericárdio, isso tudo antes de entrar no Doppler, hein? Tudo isso é avaliado antes de entrar no Doppler. O pericárdio, se tem derrame pericárdico, né? Efusão pericárdica, tumores no pericárdio, enfim, aqui eu tenho um caso bem legal, não sei se está no YouTube, se não tiver, eu acho que eu vou pôr, que é de um gatinho, há tempos atrás. A gente acabou fazendo necrópsia dele numa outra clínica, eu fiquei sabendo por sorte, eu tenho o caso dele todo completo, inclusive com as imagens da pericardicentese. E alterações extracardíacas, né? Então, é legal pedir o eco para ver coisas que não são no coração? Claro que é importante que às vezes você não sabe se é no coração, né? Tem lá alguma coisa no raio-x e pode ou não pode ser no coração, então você pede o eco. Mas tem coisas que a gente vê no tórax que é obviamente perceptível pelo raio-x que não são cardíacas e muitas vezes, até no começo da minha carreira de cardio, eles pediam eco para ver coisas extracardíacas, né? E eu nem oferecia ultrassom de tórax ainda, enfim, fui evoluindo conforme a demanda. Hoje a gente tem um exame específico para ver coisas que não são no coração e são no tórax, que é o ultrassom torácico, tá? Mas muitas vezes a gente faz o laudo do eco e nas observações, que é um campo que cabe tudo, a gente põe algumas alterações extracardíacas que são possíveis avaliar pelas janelas que a gente utilizaria no eco. Daí a importância de, às vezes, um não cardiologista fazer um treinamento de ecocardio, porque você pega coisas fora e aí você perfecciona muito o seu ultrassom de tórax, ou pelo menos o seu FAST de tórax fica um FAST Mega Blaster, né? Apesar de não ser nem radiologista e nem ultrassonografista. Isso é perfeitamente realizável por quem não é nada disso, tá? Só treinar. Desculpa, eu vou mudar de assunto, mas é uma curiosidade. Está falando de ultrassom de tórax, né? Sim. De crânio vocês estão fazendo? Porque quando a gente envia só para alguns locais. Não tenho na equipe da Mobilivete alguém que faça crânio ainda. Tem alguns ultrassons especiais que nós estamos fazendo, por exemplo, Doppler renal, que tem pouca pedida, mas a gente faz. Doppler de grandes artérias, né? Por exemplo, suspeita de tromboembolismo em felinos, a gente consegue fazer, até em caninos já peguei, a gente consegue das grandes artérias e dos grandes vasos abdominais. A gente tem o ultrassom de pacientes não, o quê? PETs não convencionais, essa é a palavra, que a Fernanda está fazendo, rato, chinchila, lagarto, cobra, isso tem gente fazendo, ave, tem gente fazendo. E nem oftalmológico ainda a gente não tem, e nem craniano a gente ainda não tem. É uma coisa que a gente está tentando trabalhar para ter, mas não temos ainda para oferecer. E é importante saber a embriologia, então toda vez que o cardio vai lá fazer um eco, a gente tem que saber a embriologia. Por exemplo, esse cara, esse paciente de citos inversos, foi uma surpresa danada, era tudo ao contrário, né? Então você precisa entender a embriologia nesse caso. Em doenças congênitas, você precisa entender a embriologia. Então, essa parte do modo B e modo M exige muito da gente para conseguir usar e ver e ter as respostas que vocês estão querendo. E a gente nem entrou no Doppler ainda. Vamos lá, então, ver. Deixa eu ver se vai rodar. Isso mesmo. Então, ó, esse aqui é o modo B, né? B não é B de bidimensional, como o pessoal fala, é B de brilho. Tá? Porque ele mostra o brilho, o tom de cinza. Então a gente avalia a estrutura, que é 4 câmaras apical, né? Um pouquinho torto. Mas a gente
ver as válvulas atrioventriculares, o tamanho dos átrios, o tamanho dos ventrículos, dá para ver o movimento, dá para ver se o movimento tem um ritmo, dá para ver o quanto ele movimenta, porque ele tem corações que fazem assim, tem corações que fazem assim, então a gente tem hipercinesia ou hipocinesia, tudo isso a gente consegue ver no modo B. Aqui é um outro vídeo do modo B, no corte transversal, dá para ver a válvula pulmonar aqui, essa aqui é a artéria pulmonar, aqui é um pedacinho do VD, na verdade não é um pedaço do VD, é a via de saída do ventrículo direito, né, antes de chegar na válvula pulmonar, da válvula para frente é a artéria pulmonar, e aqui a gente tem a aorta no corte transversal. Então aqui é um corte da base cardíaca, certo? Tudo isso a gente vê no modo B, tá? E vamos então agora para a próxima parte do laudo, que é os fluxos Doppler e Doppler tecidual. Então, o que a gente vê na parte dos fluxos? O movimento do sangue, e no caso do Doppler tecidual, o movimento do tecido miocárdico. Então, como que a gente faz isso, né? Já ouviram falar lá no colégio ou no cursinho, quem fez cursinho que tem eu, né? Não estudava no colégio, não passou direto. Ouviu falar do efeito Doppler. Vocês sabem o que é o efeito Doppler? Um de cada vez. O que é efeito Doppler? O efeito Doppler é uma propriedade física do som que, quando você tem a aproximação do emissor, então, por exemplo, você está vindo aqui, o emissor do som está aqui. Você vai se aproximando, a frequência do som vai diminuindo, então o som fica mais agudo. Então você consegue calcular a velocidade de deslocamento da pessoa que se aproxima da fonte. E quando se afasta, mesmo princípio, só que aí o som começa a ficar mais grave. Então é bem fácil perceber quando você está dirigindo, vem uma ambulância, aí você vê, ela passa por você, aí vai, ela vai te afastando. Isso é por causa do efeito Doppler. Então o aparelho usa a emissão de ultrassom para calcular a velocidade das hemácias, que são as coisas que estão se deslocando dentro dos vasos, e aí a gente tem a possibilidade de saber a velocidade do fluxo de sangue, certo? Por causa das hemácias, que são corpos que refletem o som, e isso é detectado. Então, o aparelho manda o som e recebe o eco. Manda o som, recebe o eco, manda o som, recebe o eco. Por causa do deslocamento das hemácias, ele vai calculando a velocidade. E a gente tem a possibilidade, então, de calcular as velocidades máximas, a duração do jato, né, da ejeção. Então, ele acelera, tem um pico de velocidade e desacelera, então essa duração a gente consegue calcular também. Então, isso torna muito mais completo a avaliação do coração, que é um órgão, né, basicamente vascular. Então, a gente consegue ver, inclusive, a relação entre as ondas, todos os parâmetros que a ferramenta do Doppler nos traz. E aqui eu nem falei do Doppler Color ainda, tá? O Doppler tecidual, desculpa, é a mesma coisa. Então a gente consegue o quê? Avaliar o deslocamento do miocárdio. Né? Aí a gente não está falando mais de fluxo, por isso que ele chama tecidual, mas é o mesmo princípio. Inclusive depende de ângulo. Né? O efeito Doppler ele muda conforme o ângulo. Então eu treino muito com o pessoal colocar o transdutor exatamente alinhado com a artéria que você está medindo. Se você angular um pouco, você vai subestimar a velocidade. O Doppler tecidual é a mesma coisa, então você tem que estar no corte certinho para você fazer o Doppler e ter fidedignidade com as informações dos valores que você está tendo ali. Se você não fizer alinhado, não vai dar certo. E às vezes a gente tem exames que tem alguns valores que não estão batendo com o que a gente está vendo. E aí o cardio que está fazendo o eco precisa perceber isso na hora ali. Opa, não está batendo esses valores com o que eu estou percebendo subjetivamente. E ir se corrigindo, repetindo, o que eu chamo de controle de qualidade intra-exame. Né? Não tem o transcirúrgico, seria um transexame, né? Para você se corrigir e não dar laudo inadequado, que não faz sentido nenhum. Às vezes eu pego alguns laudos que têm valores e eu olho as imagens, graças a Deus tem as imagens nos laudos, e eu falo, tá errado esse valor. Aí eu sei, né? Como eu tenho assim, know-how de muitos anos treinando as pessoas, eu sei que ele angulou errado e mediu errado por causa disso, mas aí eu desconsidero. Se você não tem um cardio experiente ou o clínico que não tem que saber disso, olha os valores ali e usa aquelas informações como se elas fossem corretas e verdadeiras, que deveriam ser, só que não consegue ter essa análise crítica. Talvez aqui vocês tenham o início de ter uma análise crítica sobre os laudos que vocês recebem, certo? Muito bem. O que mais que a gente consegue ver? Já falei do tecidual, né? Dá para avaliar, então, olhando os valores do Doppler. Função sistólica, função diastólica. A função sistólica dá para ver também no modo B, no modo M, né?
Dá para ver a função das válvulas, né? Então, quando a válvula que deveria estar fechada não está totalmente fechada, a gente chama ela de insuficiente. Isso a gente vê no Doppler pulsado, né, ou espectral, e também muito mais facilmente no Doppler colorido. A gente já vai chegar lá, vou mostrar a imagem. E tem a avaliação quantitativa. Não falei que a gente mede pico de velocidade, tempos, tudo isso é pelo Doppler. E a gente tem uma avaliação parcial do ritmo cardíaco. Como lá no modo B também, né? Acabei de mostrar o vídeo, a gente tem uma certa ideia do ritmo daquele coração mexendo. Com a análise dos fluxos também a gente tem uma ideia do ritmo. Então a gente vê, né, o pico, não faz aquele barulhinho lá, é o efeito Doppler. Aquilo lá não é o barulho do sangue, tá? E nem do coração, é o barulho do efeito Doppler que acaba saindo no alto-falante do aparelho. Então a gente também percebe, de certa forma parcial, a análise do ritmo cardíaco. Porém, este exame não é o ideal para avaliar ritmo, tá? Como vocês sabem, o exame ideal para avaliar ritmo é o eletrocardiograma, exatamente. Então, se você tem uma suspeita que tem um ritmo esquisito no eco, vocês vão ter nas observações daquele laudo, sugere-se avaliação eletrocardiográfica para complementar o diagnóstico, certo? No TFEST dá para ver uma fibrilação arterial, tem que ter muita experiência. Dá. Tem que ter experiência e dá. As duas respostas são positivas, né? Primeiro, não é tão comum a gente pegar fibrilação atrial. Não é tão comum. É a arritmia mais comum, sem dúvida, mas não é tão comum, né? Talvez esse ano já estamos... Esse ano eu não peguei nenhuma. Ano passado, sei lá. Cachorro grande, né? Vai para todo um cachorro pequeno. Exatamente. Cães grandes, às vezes, têm fibrilação atrial espontânea. Eles nem têm doença cardíaca concomitante. Só por causa do tamanho do átrio, né? Por exemplo, o átrio de um Rottweiler, ele tem 4 centímetros e pouco, né? É enorme, né? Então, ele por si só, com o envelhecimento da fibra, pode começar a ter arritmias. Sim, dá para ver. Principalmente no Doppler pulsado. Por quê? Porque quando a gente faz o fluxo transmitral, esse fluxo que passa pela válvula mitral, que vem do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, ele é bifásico. Então tem a primeira fase, que é a função de, vamos dizer assim, sucção do ventrículo esquerdo, ele está relaxando, ele vem chupando lá, puxando o fluxo que vem direto das veias pulmonares, vai direto. Ele começa a encher, a válvula mitral começa a fechar por causa do volume. E aí tem a contração atrial, e a válvula mitral abre de novo e a gente tem a onda A, contração atrial. Quando a gente tem fibrilação atrial, a gente não percebe essa onda A no fluxo transmitral. É uma coisa muito, vamos dizer assim, detectável e fácil de ver, e dá até para você quase cravar que é uma fibrilação atrial. Mas tem outras arritmias que também não tem onda A, por exemplo, flutter atrial. Aí para diferenciar, só o eletrocardiograma, tá? A movimentação é bem esquisita também na hora do eco, né? Você vê o átrio fazendo assim, ó, e uma contração ventricular. Uma contração ventricular. Então pode ser uma fibrilação atrial, mas de novo, pode ser um flutter atrial, e aí você não tem como diferenciar, só fazendo o eletro. Mas é bem fácil de ver. Primeiro você vê, fala, putz, deve ser uma fibrilação atrial. Aí você associa todas as outras alterações, o átrio enorme, uma doença de válvula avançada, um ventrículo esquerdo aumentado, enfim. Depois você confirma no eletro. Muito bem, isso aqui tem um vídeo? Sim. Ó, então aqui é o Doppler colorido, né? Aqui eu estou num 4 câmaras, aqui é a mitral, né? Esse vídeo ele pausa sempre nesse frame, que é legal. E aqui a gente tem o quê? O Doppler colorido ele é semi-quantitativo. Vê aqui ó, no cantinho. Tem um valor aqui, ó, menos 75 e mais 75. Tem uma escala de cores aqui. Então, quanto mais viva a cor, mais perto dos 75 centímetros por segundo de velocidade, certo? Então, ela é uma ferramenta semi-quantitativa. Quanto menos perto, mais perto do zero, fica mais escuro e às vezes você não tem o sinal, certo? Aqui, o que acontece? O fluxo azul, isso é uma esqueço a palavra, convenção, o fluxo azul, ele é caracterizado por se afastar da fonte. Então, o transdutor está aqui. Se o fluxo está descendo na tela, ele é azul. Ele se afasta da fonte, ele é azul. Se o fluxo se aproxima da fonte, ele é vermelho. Então, dá para inverter isso nos aparelhos, dá para mudar de cor, tem um monte de coisa que dá para você fazer. Mas, por convenção, senão vira uma confusão danada, né? Ninguém sabe que cor que é, que está indo para cima ou para baixo. A gente, convencionalmente, ficamos sempre com essa configuração. Só que tem hora que o Doppler não sabe se está subindo ou descendo. Os fluxos turbulentos têm essa característica, né? O que é uma turbulência? Quem já
Já regou o jardim aqui? Já regou o jardim da mãe? Não? Isso. E aí, o que acontece quando você põe o dedo e você quer chegar naquela planta lá longe? Você diminui o diâmetro da mangueira. O que acontece com a água, então? Ela chega... Não, ela chega mais longe porque ela acelera. Então, todo fluxo, isso é física. Todo fluxo que você força por um orifício pequeno, ele acelera mais. Se você tampar, aí aumenta a pressão. Aí a sua mangueira estoura lá na mangueira, certo? E se você pegar esse jato de alta velocidade, não acelerou ali, que você pôs o dedo, e colocar no balde de água parada, o que acontece? Não vai falar que vai derramar, né? Vamos supor que o balde está só meio cheio. O que acontece? Você põe uma alta velocidade numa água que está ali descansando paradinha. O que acontece? Espirra. Ah. Mas o que acontece com a água? Não faz... Que barulho é esse? É o barulho da turbulência, né? Que é o mesmo som que você escuta no sopro do coração. É a turbulência fazendo um som. E quando há uma turbulência, como está aqui, o Doppler não sabe se está subindo ou descendo. Na verdade, está subindo e descendo ao mesmo tempo. Então, há um mosaico de cores, que é exatamente o que vocês estão vendo aqui. Entendeu? Então, isso caracteriza uma turbulência. E aí a gente sabe que é um fluxo turbulento sistólico, porque a válvula mitral está fechada. Né? Aí todo mundo que sabe as fases do ciclo cardíaco, né? Tem gente que está sonhando com o ciclo cardíaco, né? Tá ali, fechando os olhos, sonhando com o ciclo cardíaco, né? Então, quando há uma contração ventricular, a válvula mitral está fechada, abre-se as válvulas sigmoides, a ejeção, e não tem que passar nada pela mitral. E aqui a gente vê que está passando. Então, essa válvula mitral é insuficiente. E quando o jato está no primeiro terço do átrio, a gente chama de insuficiência discreta. Se o jato está no meio ou no segundo terço do átrio, a gente chama de insuficiência importante, isso é tudo subjetivo. Ou quando o jato, que nem esse caso aqui, desce, bate no teto do átrio e sobe, olha como essa parte é vermelha aqui, ó, porque ele bateu e está subindo. Aí o Doppler percebe que está subindo ali, então fica... Oi? É uma insuficiência importante que a gente classifica, né? Agora acho que tem mais uma, né? Porque eu quando aprendi, faz pouco tempo, tá? Era discreto, moderado e importante. Eu classificava 1, 2 e 3 nas minhas fotinhas para eu lembrar na hora de laudar. Tem gente pondo 4 já. Normal é não ter. 0. Você tem um azulzinho aqui saindo e fechadinho, não tem nenhum sinal Doppler dentro do átrio na sístole. Tá? Aí a válvula está suficiente, fechando certinho. Certo? Então vou pôr o vídeo para vocês verem de novo. Olha lá, tempo real. Então isso facilita muito. Este quadrado aqui a gente chama de gate, ele tem como se fosse vários lugarzinhos de Doppler pulsado codificado em cores. Certo? Então, se for um paciente que não tem a insuficiência, não vai colorir? Não vai colorir. A gente vai estar com a válvula mitral fechada, não vai ter nenhum fluxo dentro do átrio na sístole. Se pegar a mitral aberta, tem Na sístole. Certo? E nós estamos falando de sístole e diástole sempre referenciando a quê? A sístole ventricular. Diástole ventricular. Tá? O átrio também tem sístole e diástole, mas a gente ignora os átrios. Não, e tem um motivo. É porque os átrios eles bombeiam o sangue só para dentro do próprio coração. Quem bombeia o sangue para fora do coração são os ventrículos, então a gente sempre se refere em ciclo cardíaco, em sístole e diástole ventricular. Beleza? Ó, aqui é um PDA, isso tudo aqui, olha o tamanho da artéria pulmonar desse paciente. Não está muito boa a imagem aqui, né? Depois olha aqui na tela. Olha o diâmetro, então, modo M, modo B. A gente vê a estrutura. E aqui, o fluxo passando aqui pelo PDA. Ó. A gente vê o PDA, aqui nesse a gente consegue ver o PDAzinho aqui, ó, o tubinho dilatado, né? E aqui a gente vê o fluxo subindo dentro da artéria pulmonar. A artéria pulmonar deveria só ter fluxo descendo na tela, pelo ângulo que a gente faz, sempre azul. Aqui a gente vê o fluxozão vermelho aqui, ó. É o quê? Boa, desculpa, eu falei do... É uma sigla de persistência de ducto arterioso, né? Que é uma alteração congênita. O ducto arterioso, não vou explicar aqui, senão a gente vai demorar. Enfim, deveria fechar e virar o ligamento arterioso. Tá? Logo no nascimento, ou logo antes do nascimento, ele fecha. Mas às vezes ele fica persistente ou patente. Aí a gente chama de PDA. É uma doença congênita. Hoje é a que eu mais pego, é a doença congênita mais frequente de todas. Era em pastor que se pegava muito, né? Hoje o que é? Spitz. Na minha experiência, hoje a maioria
Os últimos que eu peguei e que alguém da equipe pegou, era Spitz. Quem aqui já pegou? Tem um... Mas até você me ajudou. Quem fez foi o Roberto, que fez o Eco, e aí eu conversei com você, o fluxo já estava começando até a reverter. Isso mesmo. Depois estudei em PDA, eu acho que tem caso no meu YouTube de PDA, é bem legal. O sopro é bem característico, eu tenho uma lista só de auscultação cardíaca no YouTube, tem 26 vídeos lá, auscultação normal, auscultação de insuficiência de válvula, e tem um som de PDA lá. É legal vocês se acostumarem a ouvir, não é tão frequente, né? Enfim, Doppler de mapeamento em fluxo colorido, então só vou repassar aqui as características, a gente vê a parte quantitativa, mostrei a escala, semi-quantitativa, acabei de fazer uma análise subjetiva até para vocês, e a parte subjetiva, literalmente, que você vê aquele jatinho, ele fala, isso aí é um discreto. Tem uma classificação que a gente fala que é menos do que discreto, que seria um escape. Né? Aqui em português a gente chama de escape, em inglês é trivial, né? Que eles usam, e no caso de discreto é mild, enfim, tem algumas adaptações de tradução, mas a gente classifica isso também. Muito bem, então toda a parte objetiva do laudo acabou. Então é tudo, até aqui, a nossa obrigação é descrever, anotar e praticamente copiar o que está nas fotos para o laudo, certo? Porque afinal de contas não é obrigatório ter foto no laudo, então as informações, os valores tem que estar tudo lá. Daqui para baixo, daqui para frente, a gente tem a parte de interpretação. Então, nas observações, eu escrevi aqui que é onde a mágica acontece. Por que é a mágica? É porque aí depende de muita informação técnica muito específica, aprofundada, da parte cardiológica, né? Então, para você laudar um eco, não é simplesmente medir e colocar valores. É medir, colocar valores, fazer o exame corretamente, com os ângulos corretos, com os cortes corretos, e mesclar tudo isso, todas as informações, e fazer a interpretação com a sua análise hemodinâmica do que é que está acontecendo. Tanto hemodinâmica como as consequências das alterações possíveis da parte hemodinâmica. Então é tudo isso que a gente deve escrever aqui. Então são as conclusões baseado em tudo que a gente já escreveu no laudo e mediu, e identificou e registrou. Aqui é a base técnica e a experiência do cardio conta muito. É onde eu mais corrijo os laudos da minha equipe. Às vezes eles fazem um corte direitinho, faz tudo certo, mas na hora de interpretar, que precisa mesclar todas as informações, às vezes informações de anamnese, informações de anatomia, de fisiologia, de fisiopatologia da doença, entender direitinho aquelas patologias e entender se tudo que você fez até ali faz sentido. E escrever as interpretações. Então, as sugestões e possibilidades são listadas aqui nessa parte do laudo. Então aqui você sugere algumas coisas, você coloca coisas que afetaram o laudo, por exemplo, aqui, ó. As condições do paciente no momento do exame também são listadas aqui. Principalmente e obrigatoriamente se isso afetou algum parâmetro do eco. Então, se estiver sedado, o paciente é legal você pôr, se souber que droga foi usada, a dose que foi usada, quanto foi aplicado. Tudo isso é importante e pode afetar o laudo do eco, e a interpretação neste campo das observações aqui tem que levar em conta tudo isso. Às vezes o paciente está só agitado, ele está taquicárdico, com adrenalina endógena mesmo, bombando, ele está hipercinético o coração, saem os valores acima do normal na fração de encurtamento de ejeção, e aqui você tem que explicar que ele está agitado. E vai, inclusive, explicar por que tem valores aumentados lá. É fisiológico? É, mas é uma resposta ao exercício, é uma resposta à adrenalina endógena. Tá? Que mais? Outros fatores, né? Que podem influenciar o coração ali, os parâmetros. Quais, por exemplo? Fatores torácicos, extracardíacos. O problema não é que esse sistema também é o de... espero que não toque mais. É o mesmo sistema do telefone IP, né, que a gente tem. E eu abro a apresentação e às vezes ele acha que eu estou conectado e eu sou um ramal, enfim. Ignorem se tocar de novo. Vamos lá. Então aqui também a gente tem a maior parte dos erros acontece e os fatores extracardíacos que você estava falando. Às vezes é torácico e é extracardíaco, por isso uma massa
está comprimindo o coração ou deslocando o coração de lugar, comprimindo a artéria pulmonar, enfim, uma massa de base que é até cardíaca, mas também está atrapalhando, trombos, enfim, tudo que pode estar atrapalhando, e a descrição das estruturas que estão a mais do coração, enfim, tudo aqui nesse campo que vocês vão ver, tá? E deve estar escrito. E aqui é a possibilidade das associações. Então, a gente vai associar o modo M com o modo B, para concluir as coisas. Modo M com o Doppler de fluxo, modo B com o Doppler de fluxo, modo B com o Doppler tecidual. Enfim, a gente vai cruzar todas as informações adquiridas até aqui para conseguir interpretar e trazer algumas conclusões. E, obviamente, no campo das conclusões... O modo B você falou que é brilho, né? Isso. Seria do quê? Hã? O modo M O M, eu não trouxe aqui, né? O M é aquele que a gente põe uma lista, assim, uma linha no modo B, e ele mostra a imagem ao longo do tempo. Faz o M de movimento. movimento. Isso. Né? Então, eu tenho imagens, eu vou trazer as imagens de um exame e eu vou mostrar o modo M na imagem. Mas é assim, você tem o coração movimentando assim, ó, vou tentar explicar. Vou fazer um desenho aqui, ó. Vai ficar mais fácil. Para quem está vendo isso gravado não vai ver esse desenho, mas tudo bem, depois manda mensagem nos comentários. Então vamos supor que eu tenho aqui o coração no corte transversal, no nível dos músculos papilares, que a gente chama de cogumelo, corte do cogumelo, e ele está contraindo assim, abrindo e fechando, certo? Eu ligo o modo M numa linha aqui, e aí eu vejo ele fazer isso aqui, ó, contrair ao longo do tempo. E aqui que eu uso para medir espessura do septo, cavidade, espessura da parede livre, a sístole, quando ele contrai, e isso aqui, toda essa avaliação em números, que traz fração de encurtamento, fração de ejeção, tudo na fórmula dos cálculos cardiológicos que o aparelho faz automaticamente. Então é isso que faz o modo M. Eu estou com o coração mexendo aqui, ele ao longo do tempo vai mostrar o coração mexendo. E aí faz uma imagem em modo M, que a gente chama. Então é o modo de movimento. Tá? Vou mostrar a imagem aí na tela já já. Conclusão, então, do exame. Então, apenas a descrição das conclusões com base nos achados e interpretações. O que acontece, eu já vi acontecer? Ter conclusão aqui que não é com base no achado do exame. Né? O cara acha que está com edema, porque ele auscultou crepitação, e ele põe aqui, paciente em edema pulmonar. Não é uma conclusão do eco, é uma conclusão do exame físico. Não pode pôr aqui. Não pode pôr, muito menos assinar embaixo que o seu eco falou que tem edema pulmonar. Né? Às vezes você vê linhas B, né? Que é a parte do fast de tórax, aí você põe lá nas observações, presença de linhas B, sugerindo alteração, líquido em alvéolo, pulmão úmido, e aí tem um monte de outros diagnósticos diferenciais. Você não pode simplesmente falar que é edema pulmonar cardiogênico. Né? Tem edema pulmonar que não é cardiogênico, por exemplo. Tá? Então, são apenas conclusões que o exame de eco traz. Importante, nem tudo pode ser concluído com certeza. Então, às vezes, na conclusão, a gente põe sugestivo de disfunção diastólica moderada. Por quê? Porque você talvez tivesse chance de fazer outros parâmetros que você não teve, ou mesmo fazendo tudo que você tem disponível, Doppler tecidual, tudo, mesmo assim ainda restou alguma dúvida sobre aquela conclusão. Então você não conclui, você sugere. Né? Então, sugestivo de corpo pulmonale, no quadro inicial, porque você viu lá o lado direito meio dilatado, não tem como medir, é subjetivo, não tem uma doença de válvula do lado esquerdo avançada, e o paciente tem sinais pulmonares respiratórios. Certamente é um quadro de corpo pulmonale inicial. Parênteses, tudo bem corpo pulmonale? Quem não sabe o que é corpo pulmonale? Corpo pulmonale é uma alteração cardíaca secundária a um problema pulmonar, normalmente do lado direito. Tá? Então a gente tem um problema crônico muitas vezes, uma pneumonia crônica, que faz alteração vascular pulmonar, e aí o ventrículo direito, lado direito em geral, tem muita dificuldade de bombear o sangue para o pulmão, então ele dilata. Quando a gente vê isso no eco, a gente fala, ó, problema respiratório não é cardiogênico, inclusive ele está afetando o coração secundariamente. E a gente vê que o lado esquerdo não tem alterações que poderiam fazer uma pressão pulmonar aumentar, que acontece nas doenças de válvulas mitral avançadas, 30% desenvolve hipertensão pulmonar. Aí a gente tem aumento do lado direito também, mas a gente tem o lado esquerdo também aumentado. E aí a gente chama de hipertensão pulmonar pós-capilar. Certo? Então, o corpo pulmonar é isso. Outra coisa, a gente sugere alterações parcialmente concluídas, já falei, né? Então a gente lista na conclusão. Muito porque eu sei, e eu recomendo o pessoal da minha equipe, que os clínicos só leem a conclusão.
Então tem coisas às vezes que é um pouco repetitiva até no laudo da gente. Está lá na observação e de novo a gente escreve na conclusão. Tá? E a probabilidade das alterações também são listadas. Então, hoje em dia não, já tem um tempinho, mas antes, na minha época, não era assim. A gente falava hipertensão pulmonar com tanto milímetro de mercúrio discreta, moderada, grave, e punha hipertensão. Agora a gente não pode mais pôr, nem concluir. Então a gente põe alta probabilidade de hipertensão arterial pulmonar, né? Intermediária probabilidade. Por isso que eu pus essa frase aqui, porque a probabilidade também de algumas alterações a gente coloca na conclusão, tá? Beleza? Passamos então por todo o laudo de eco. O laudo de eco precisa ter essas informações e vocês entenderam como é que são adquiridas essas informações e interpretadas. Esse era o grande motivo dessa palestra de hoje, tá? Agora, o que eu gostaria de falar? Algumas coisas além. Eu ainda tenho tempo, então vamos lá. Só contar uma coisa. Tá? Sim. Daí, para nós clínicos, é importante perceber que é um exame interpretativo, é um exame de imagem, como qualquer outro, e que a experiência de quem está fazendo o exame é fundamental para não confundir o clínico. Porque muitas vezes o exame mal feito, ao invés de ajudar, atrapalha no que o clínico vai fazer. E quando a gente pega casos que vêm de fora, é importante vocês prestarem atenção em tudo isso que o Renato está falando. E, o Rafael, o pessoal da Modri, quando vem aqui fazer, a gente já fica mais tranquilo, que a gente confia aí na experiência e na habilidade que eles têm. Agora, quando vem alguma coisa de fora, e está formando veterinário, está com pau, você tem que ter uma certa cautela em relação a isso. E a gente, como clínico, a gente não tem a obrigação de saber que está errado. A gente tem a obrigação de saber, olha, não está batendo. Né? Aí que chama o cardiologista e fala, dá uma olhada nisso que não está muito bem a clínica com o que o exame está falando para fazer a interpretação de, o cara mediu isso errado, tudo que o clínico não vai conseguir entrar em contato com o cara que fez o eco e falar, olha, eu acho que você está fazendo errado. Agora o cardiologista consegue fazer isso bem, não sei se é praxe entre vocês quando pega alguma coisa meio escabrosa, né? A gente, eu vou falar aqui no microfone o seu comentário rapidinho. Então o comentário é o seguinte, é importante saber o que precisa ter no laudo. Porque se vem um caso de fora, como o Eduardo estava dizendo aqui no hospital, com laudo externo, você tem que falar que esse laudo está faltando informação. Isso dá base para vocês pedirem outro exame. Entendeu? Porque não tem a informação que você precisa. Se você não sabe que tem que ter, você não sabe, você não tem argumentos nenhum para pedir um novo exame, mesmo que tenha sido recente o exame daquele paciente. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é ter um contato estreito com algum cardio. Entendeu? Olha, eu canso de ver exames que não é da nossa equipe. Por quê? Porque a gente é colega. Pode pedir, manda um laudo lá no meu WhatsApp, fala, o que você acha desse laudo? Me ajuda aí, porque é um exame externo. Eu não estou entendendo, ou não está batendo. Dá uma conferida para mim, farei com o maior prazer. Tá? Essa palestra é para dar base, para vocês já se ligarem em alguma coisa que não está batendo. Tá? E ter argumentos para pedir um novo exame. E sim, a gente faz isso entre nós. Né? A gente tem, às vezes, algumas brincadeiras no nosso grupo da equipe cardio. A gente pega um laudo externo, às vezes vai atender uma consulta que já tem exame. Aí a gente dá uma foto lá no laudo e fala, achem os erros. Né? E aí a gente acha. Porque eu já vi algum, então eu mando, às vezes tem gente que acha algum que eu nem tinha visto ainda. E a gente treina isso às vezes. Né? É claro, a gente inutiliza ali o CRMV do colega para priorizar a descrição, como vocês vão ver em alguns exemplos aqui. Enfim, então, este slide é para mostrar os fatores que influenciam na qualidade do exame. Já falei um pouco, né? Então, o padrão respiratório do paciente. A gente que faz laudo volante, tem lugar que tem ar-condicionado, consultórios excelentes, como aqui no hospital, mas tem lugares que o consultório é pequeno, está calor demais, e é um labrador que veio andando no sol com o tutor. Ele está ofegante, ele é gordo, enorme, está ofegante, a sala é ofegante, o cara não quer parar. Não tem jeito de você ter a mesma precisão de um lugar com ar-condicionado, cachorro menorzinho que veio. Não dá para achar que você vai ter a mesma precisão. Impede de fazer o exame? Não. Mas você tem que saber que, por exemplo, insuficiências pequenas, discretas, pode ser que você não veja, só pelo movimento respiratório. Tá? Então, influencia. A condição corporal, acabei de falar, né? Se o paciente é obeso, a transmissão do som pelo tecido adiposo, ela piora. E o ultrassom também, abdominal. Então, também. Lesões, né? Tem paciente que às vezes tem
um lipoma gigantesco no tórax, bem no lado esquerdo, que você precisa da janela. Então fica com 10 centímetros de profundidade a mais para chegar no coração. Isso limita. Tem aparelho que nem dá para fazer, porque não consegue atingir a profundidade. Né? Então, isso pode inclusive impedir, depende do tamanho da lesão. Às vezes lesões ulcerativas, né? Tá machucado, tem dor, não tem como, e você não tem outra opção, você não tem outra janela. Então, às vezes a gente faz o laudo até parcial, fala, ó, esse corte eu não vou conseguir ver, ele tem dor, tá uma ferida aqui, bem no ponto que eu preciso. Eu vou fazer o laudo das outras parâmetros que eu consigo, tudo bem? Isso é tudo conversado, né? Às vezes o cliente ou o clínico fala, não, eu quero um laudo completo. Bom, não vai dar para fazer então. E tudo bem, tudo que é combinado e conversado, não sai caro para ninguém. Estabilidade hemodinâmica, esse paciente está em edema, cardiogênico que seja, ele não tem condição de ficar em decúbito lateral, e aí não dá para fazer. Você não vai arriscar o paciente a parar de respirar no meio do seu exame. Então você tem que ter essa percepção, né? Vê lá, tá cianótico, deitou, piorou a cianose, opa, para tudo, né? Não dá. Tem que ter o decúbito adequado. Então, de novo, a condição hemodinâmica pode evitar, ou sei lá, às vezes a contenção é um pouco mais difícil, né? Eu já fiz, por exemplo, paciente amputado, né? Bem o membro torácico esquerdo, que precisa ficar do decúbito esquerdo. E aí você segura para ele não levantar pelo membro esquerdo. Só que ele não tem. Então ele fica se mexendo, você não consegue conter direito, isso tudo pode afetar, tá? Colaboração do paciente, tudo isso são fatores inerentes ao seu paciente. E existem fatores que são inerentes ao ambiente. Falei da temperatura, ar-condicionado, tudo isso, né? Falei da equipe, então aqui nós temos uma equipe excelente, por exemplo. Eu nunca tenho dificuldade de fazer exame, nunca, nem pacientes internados, que não está com o tutor junto. Então sempre tem local adequado, luminosidade adequada, alguém contendo de forma adequada. Então é um prazer de verdade sempre vir aqui. Eu não estou rasgando cedo, é só uma constatação de fato. E tem o tutor, né? Às vezes o tutor não quer segurar o paciente, às vezes o cachorro já enfim, ele vocaliza, ele late, às vezes aqueles velhinhos, né, 17 anos lá, o bicho não tem mais paciência, o tutor também não. Enfim, e a gente tem que ter a maior paciência, a gente tem que ter paciência para os pacientes, para os tutores, porque até tapa na mão eu já levei durante o exame, né? Que achou que eu estava machucando o cachorro, enfim. Então você tem que ter paciência e certamente isso afeta a qualidade do seu exame, tá? Então, acontece. Então vamos lá, vamos tentar aqui avaliar alguns laudos para identificar na prática o que a gente precisa ter. Antes eu vou só exemplificar aqui, ó. Esse aqui é o modo M, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem o duplex, né? Os aparelhos hoje têm essa história de duplex. O que é duplex? É dividir a imagem em dois. Então aqui eu tenho a imagem B e aqui a imagem modo M. A gente liga essa linha aqui, ó. Essa linha passando transversalmente pelo coração, e ao longo do tempo é construída essa linha. E a gente consegue fazer as aferições e medidas e tudo mais. Veja que a gente também consegue no modo M ter uma avaliação subjetiva. Este coração aqui, a gente vê que ele oscila muito pouco aqui a parede. Ó. O septo, então, quase não contrai. Isso aqui é um Doberman com cardiomepatia dilatada. Né? E depois os valores confirmam isso. Né? A fração de encurtamento abaixo de 20, 30 aqui, ó, 27. Teve uma hora que eu medi nesse paciente, o Dom Vito, enfim, ele corria atrás do cara que tinha cavalo, que cavalgava e começou a desmaiar. E aí eu falei, não pode mais correr atrás do cavalo. Além de dar os remédios, é lógico. Né? Enfim, então ele chegou a ter 20 de fração de encurtamento. O normal é pelo menos 30. Né? Então a gente percebe isso. Então é só para dar um exemplo. E vamos pegar aqui então alguns laudinhos com problema para a gente... Esse aqui, ó. Eu não consegui esconder o logo, se alguém conhecer de onde é, por favor, ignorem. Mas aqui, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Ele se contradiz na própria conclusão. Ó. Então, o que a gente tem aqui? Ok, a insuficiência de mitral de grau importante, beleza, com repercussão hemodinâmica de grau importante. Em ato esquerdo, o que é um adianto, porque a maioria das conclusões está escrito lá, importante repercussão hemodinâmica, ponto. Eles não falam aonde está, e eu corrijo na minha equipe, este laudo está bem feito. E aí,
ele fala sinais de discreta disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, ok. Sinal de discreta disfunção diastólica, beleza, só que padrão pseudonormal não é disfunção diastólica discreta, é disfunção diastólica moderada. Então, como assim? Você tem um sinônimo de disfunção moderada dizendo que a disfunção é discreta. Na conclusão. Como é que você sabe disso? Tem que estudar um pouquinho, conversar um pouquinho com o cardio, mas ele vai te mostrar lá a função. Deixa eu ver se tem aqui no lado. Eu já mostro. O que está certo? A função diastólica, ela está discreta ou moderada? Aí você precisa... Deixa eu ver se eu tenho aqui outra parte. Não era para isso, eu acho que eu não tenho, não. Não tem. Então você tem que checar os valores. E aí você tem que conhecer dos valores. Então só o cardio vai acabar vendo isso, né? Então não pode sair uma conclusão dessa contraditória. Isso vai confundir o cardio, como disse o Eduardo, né? Tá? Esse aqui. O que a gente tem aqui? Esse aqui é para explicar o seguinte. Aqui a gente tem um monte de valores, certo? Nenhum deles está escrito se está normal ou não. Tá bom. Você tem os parâmetros normais, então os valores normais no laudo? Também não. Então você não tem a informação se isso é relevante ou não. Precisa estar normal, espessado, aumentado, discreto aumento. Você precisa já ir escrevendo, se você não tem os valores normais no seu laudo, se esses valores estão normais. O clínico não tem obrigação nenhuma de saber valores normais. Tá? E aí nas observações, onde tem que ter a interpretação de tudo que está lá em cima, dos valores, do Doppler, o que ele escreveu? O que ele sugere. Não é uma observação plausível, isso não tem interpretação nenhuma nesse laudo. Depois ele conclui, né? Doença degenerativa crônica palmar mitral de grau importante. Como assim? A doença é de grau importante ou é a insuficiência que é de grau importante? A gente não tem essa informação. Depois ele fala, insuficiência, beleza, num outro parágrafo. Com repercussão hemodinâmica em átrio esquerdo. Qual o tamanho da repercussão? Ela é discreta, ela é moderada ou ela é importante? Lembra no outro laudo que tinha lá? Ele tinha, mas aqui não tem. Aí, de novo, ele fala aqui, discreta probabilidade de hipertensão pulmonar. Então, de novo, está certo, mas está faltando informações. Ou tem que ter a interpretação, ou ele tem que conversar com você para explicar, mas está faltando informações nesse laudo. Tem a outra página dele, deixa eu ver por que eu pus aqui. Ó, esse aqui é um exemplo razoavelmente legal, ó. É o mesmo laudo, tá? Aqui ele pôs, ó, espessura normal, movimento normal, espessura normal. Está interpretando. Então você precisa pôr isso. Você não é obrigado a saber. A gente é, tá? Cavidade aumentada, tem o diâmetro aqui normalizado. Tudo interpretado. Aqui aumentado, aqui normal. Aí tem um erro aqui. Esses valores aqui são totalmente dependentes dos mesmos valores. Quando a gente mede, o aparelho calcula a fração de encurtamento e calcula a fração de ejeção. Não tem como, é impossível no mundo físico que nós habitamos, a gente ter a fração de encurtamento aumentada e a fração de ejeção normal. Não dá. Então qual é o parâmetro? Aqui é até 48 e aqui é até 0,81. Aqui está aumentado e aqui deveria estar aumentado. Será que é um erro de digitação? Esqueceu de escrever? Sei lá. Mas saiu esse laudo. Então, é contraditório, né? Era mais para mostrar isso, essa parte deste laudo aqui. E aqui eu quero mostrar um laudo super curioso que a gente tem recebido em alguns lugares. Que é esse tipo de laudo aqui. Nossa. Pois é. Então, parece que o lugar que faz esse exame, ele deve fazer uns 500 exames por dia, né? Porque ele tem que tabular tudo, escrever o mínimo e se exploda se você entendeu ou não, certo? Porque me parece que é tudo um resumo do resumo do resumo. Então, tem um monte de tabela aqui, um monte de sigla que ninguém sabe o que é, né? Ninguém tem a obrigação de saber, talvez o cardio, né? Por exemplo, PLV, o que é isso aqui, ó? Isso aqui é a sigla do equipamento. E cada equipamento tem uma sigla que eles resolvem por causa da fábrica, sei lá, você tem que saber o que significa isso. Aí vamos lá.
Aumento do aorta esquerdo. Qual o tamanho do aumento? Relação à aorta esquerdo aumentada. Tá bom. E aonde está isso? Está aqui? Eu sei que está aqui. E está escrito aumentado aqui? Está interpretado ali. Aumento do ventrículo esquerdo. 2,91? Será que... Eu sei que aqui é VE e esse D é de diástole. Eu sei. Que é aí que você usa para falar de aumento de ventrículo. Mas quem vai saber? Vocês não têm a obrigação de saber. Avaliação funcional. Insuficiência do mitral, grau importante com fluxo levemente turbulente. Como que é insuficiência? Eu não mostrei lá aquele videozinho da turbulência no colorido? Como que tem leve turbilhonamento e o grau é importante? Não faz sentido. Insuficiência de tricúspide de grau discreto, disfunção diastólica leve, distúrbio de enchimento ventricular em fase inicial. Aonde está isso? Deixa eu descobrir. Sendo franco contigo, o clínico ele não presta atenção em nada disso. Então, vocês não são obrigados. O clínico ele vai direto, eu vou fazer, vai nas conclusões. Então, mas não deve só ir na conclusão. E, olha, no meu laudo da nossa equipe pode ir só na conclusão, porque lá eu falo de função sistólica e função diastólica. Nenhum laudo fala. Raros falam. Se falam, falam nas observações. Vocês não leem. Então eu repito na conclusão. E a função diastólica é um parâmetro fundamental para vocês tratarem a maior parte dos seus casos cardiológicos, que é doença degenerativa de válvula mitral. 80% de tudo que vocês vão pegar de cardiologia. Vocês precisam saber de função diastólica. Vocês precisam saber o quão perto do edema pulmonar o seu paciente está. É na função diastólica. E aqui está na avaliação funcional. Mas isso aqui não é avaliação funcional. Isso aqui é a interpretação do exame. E, de novo, na conclusão não fala da função diastólica. Se você só ler a conclusão nesse caso, você vai saber endocardiose. Endocardiose já é um diagnóstico histopatológico. Você não faz um diagnóstico histopatológico no eco, né? Então você tem que pôr espessamento nodular. Você pode até pôr degeneração, o que eu não gosto que põe nos meus laudos, mas eu fui um pouco vencido com essa história. Mas eu não gosto que põe. Por quê? Porque degeneração também é um laudo específico que não é do eco. Enfim, endocardiose de tricúspide de grau discreto. Não é a endocardiose que é de grau discreto. É a insuficiência que é de grau discreto, moderado, importante. O espessamento é a endocardiose. E aí não existe grau 1, 2, 3 de degeneração. Não existe. Eu não conheço nenhum trabalho. Será que eu estou desatualizado? É difícil. Nunca vi. Nunca nem vi. Enfim, aí de novo, né? Outro laudo. Enfim, não vou ficar repetindo. Mas é outros problemas. Ah, não, é o mesmo laudo. Achei que tinha passado. Entenderam? Isso aqui vocês têm que falar para o seu cliente, olha, não dá, esse laudo está incompleto. Ele não tem a interpretação e nem tem os valores normais. 2 pontos você já pode argumentar, falando, preciso de outro. Certo? Senhores, eu fico à disposição para qualquer dúvida. A gente foi conversando durante a palestra. A previsão era terminar em 1h30, eu atrasei um pouquinho, acelerei um pouquinho, mesmo assim nós temos tempo para conversar um pouquinho sobre dúvidas que vocês tiverem. Eu queria divulgar, os 2 primeiros cursos já foram, que é um básico, então, esses 2 que já foram, que é o Cardiologia nível 1, módulo 1, e o Cardio módulo 2, o módulo 1 é para enfermeiro, aluno de veterinário de graduação que está trabalhando como estagiário, como enfermeiro, porque eu ensino a rodar um eletro direitinho, eu ensino a perceber se está certo o traçado para mandar para laudo, e eu ensino a medir pressão direitinho, escolher o manguito, a posição do paciente, vocês saberem se está certo aquilo, se faz sentido, e faço uma revisão de fisiologia da parte cardiológica, faço uma revisão do perfil hemodinâmico do paciente, eu falei aqui no outra palestra que eu dei, perfil hemodinâmico, e até um pouquinho de tratamento de insuficiência cardíaca congestiva, módulo 1. Tá? Então é legal para esse tipo de público. Deixa eu passar aqui. Esqueci. Módulo 1. O módulo 2, a apostila é gigante. Esses cursos são teórico-práticos de 6 horas. Só o de eco, que é o dia inteiro. Que é prática, é o dia inteiro. Tá? O de ultrassom também é 6 horas.